Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Voltamos a olhar para aquilo que é o futuro da habitação e do setor imobiliário em Portugal. É um tema na ordem do dia e esta iniciativa do Expresso assenta em 6 debates. Este é o 5º e hoje falamos sobre o papel do Estado na habitação. Vamos ter um debate já de seguida, mas antes uma pequena introdução com Rui Turgal, CEO da Era. Boa tarde a todos. A habitação é um tema crucial e estruturante para Portugal. A solução para resolver todos os desafios não é fácil, nem sequer existe uma fórmula mágica. No entanto, tenho a certeza que só chegaremos lá através de trabalho conjunto entre todas as entidades públicas e privadas que gravitam em torno deste setor. É de saudar a criação de um Ministério totalmente focado na habitação que saiba trabalhar em rede e fortalecer o mercado imobiliário e assim dar resposta ao problema dos portugueses. É, no entanto, importante insistir na ideia de que é preciso que todos os envolvidos neste setor, sejam construtores, sejam promotores, sejam mediadoras imobiliárias e o próprio Estado, tenham a consciência que individualmente será muito difícil encontrar as soluções. Não podemos achar que conseguiremos resolver um problema, talvez um dos maiores problemas que se observa atualmente em Portugal, trabalhando cada um para o seu lado. O problema da habitação tem vários fatores associados, desde logo a escassez da oferta, os custos da construção elevadíssimos, a morosidade dos processos de licenciamento, o excesso de burocracia, a falta de mão de obra, enfim, que todos juntos tornam extremamente desafiante a aquisição de casa para a maioria das famílias portuguesas. Todos estes problemas merecem uma séria reflexão e políticas, estratégias pensadas a médio e a longo prazo que contribuam para facilitar a vida dos portugueses. Acredito convictamente que o papel que o Estado tem na habitação é crucial, enquanto parceiro de todos, sejam os que constroem as casas, sejam aqueles que as promovem e todos aqueles que estão envolvidos no processo de mediação. Por isso, hoje falaremos do papel do Estado na habitação em Portugal. Este será, com certeza, um dos temas mais sensíveis desta nossa iniciativa de debates. Qual e que poderá ser, afinal, o contributo das entidades públicas para garantir que existe, de facto, habitação para todos? Esta é uma questão que era Portugal considera muitíssimo relevante e que deve ser debatida aqui hoje. E se o problema da habitação é transversal a todas as gerações, existe uma em particular que deve merecer a nossa maior atenção: os jovens. Todos sabemos que as gerações mais jovens têm mais dificuldade em comprar casa devido à precariedade do mercado de trabalho, que os coloca naturalmente numa situação financeira mais frágil. Como pode este problema ser resolvido? Com medidas públicas ou com parcerias público-privadas que visem estes jovens? Estas são algumas das perguntas que gostaríamos de ver respondidas hoje. E é para nos ajudar a dar resposta a algumas destas questões que contamos com Hugo Santos Ferreira, presidente da APPI, que nos dará a visão daquilo que na ótica dos promotores imobiliários poderá ser feito para facilitar a construção e a promoção de habitação nova habitação. Do Dr. Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, para nos explicar em concreto qual o contributo que poderá ser dado por parte das autarquias. E pelo Dr. Fernando Teixeira, presidente do Conselho de Administração da Gebalis, que, entre outros assuntos, nos irá elucidar da forma como o património imobiliário público poderá contribuir para esta solução. A todos,
Era Portugal agradece, e o Expresso igualmente, a presença neste debate. Por certo, irá ser muitíssimo elucidativo para quem está presente e que nos está a ver e ouvir. Muito obrigado a todos. Agradeço também ao Rui Turgal e devo realçar que o direito à habitação está consagrado na Constituição da República Portuguesa, é o artigo 65 e, portanto, vamos falar do papel do Estado na habitação. Já foram anunciados os oradores deste debate, vou então pedir que se juntem a mim Fernando Angleu Teixeira, Ricardo Rio e Hugo Santos Ferreira. Fernando Angleu Teixeira, vou começar precisamente por si. Representa aqui a Gebalis, que gera cerca de 23 mil casas municipais em Lisboa. Gostaria de saber se o perfil das pessoas que estão a recorrer e continuam a recorrer àquilo que é a habitação pública está ou não a mudar. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Felicitar o Expresso e a ERA por este debate, especialmente o Expresso pelos 50 anos. Cumprimentar os meus colegas de painel. Eu penso que o que tem acontecido é a necessidade, há mais procura do que havia antigamente. E no caso concreto de Lisboa, que é sui generis em relação a todo o país, a gestão dos bairros municipais começou há cerca de 30 anos. Aliás, estamos a celebrar os 30 anos do PER, no lançamento na altura do primeiro-ministro, professor Cavaco Silva, e portanto foi a erradicação das barracas há 30 anos, teve esse propósito, foi o grande arranque e o grande boom da habitação municipal em Lisboa. Com as vicissitudes e com as circunstâncias que esse programa teve há 30 anos, que não se coadunam com as necessidades que existem hoje, nomeadamente no edificado, o Estado edificado, e na altura foram concedidas casas, era preciso dar casas, era o tijolo para erradicar as barracas. Os bairros municipais criados em Lisboa tiveram uma dimensão tão grande, estamos a falar de 66 bairros neste momento em Lisboa, com cerca de 60 mil pessoas, só os bairros municipais de Lisboa são maiores que muitas das nossas cidades do nosso país. E, portanto, têm vicissitudes e circunstâncias que têm que ser tratadas de uma maneira diferente quando foram criadas. E, portanto, este modelo que existe hoje em Lisboa terá que ser adequado às circunstâncias atuais, e, nomeadamente, muito mais que recuperar o edificado e essa necessidade e a procura que existe da população com necessidades de habitação, há um enquadramento comunitário, há um enquadramento na sociedade que é necessário ter e que eu penso que é mais importante neste momento do que o próprio edificado. E, portanto, são questões de segurança, são questões de proximidade, e, portanto, são problemas que, para além da habitação condigna que todos devemos ter e todos têm direito a ter, há estas circunstâncias sociais que são necessárias colmatar e ter em conta quando entregamos as casas às pessoas, que realmente são uma necessidade básica e toda a gente tem direito a ela. E permita-me voltar à questão, há alguma mudança no perfil daqueles que estão a necessitar deste apoio? Há uma nova geração, como é óbvio, são circunstâncias, nós estamos a falar da terceira geração, da quarta geração, e por vezes há uma deslocalização de pessoas que estavam no interior à procura da cidade de Lisboa por oportunidades de emprego, por circunstâncias, como eu digo, passaram 30 anos desde que foram criados os primeiros bairros municipais em Lisboa e, portanto, acredito que em casos pontuais há uma nova procura, com tendência a aumentar, como é óbvio, porque a procura do emprego, uma melhor vida nas zonas de Lisboa, nós sabemos que são assim, sabemos que o interior está a perder população em detrimento das grandes cidades e, portanto, a procura é grande, há uma lista de espera muito grande, nós temos cerca de 6 mil pessoas em lista de espera nas casas nas rendas apoiadas, por exemplo, mas a ideia também é fixar mais jovens, daí estes programas das rendas acessíveis serem tão importantes na cidade como Lisboa, para não despovoar Lisboa à procura de outras cidades limites, porque o custo das casas e da habitação em Lisboa realmente é muito elevado. Portanto, também temos uma orientação para esses jovens, para fixar os jovens na cidade de Lisboa, mas aí são os tais programas de rendas acessíveis e não tanto da renda apoiada como havia há cerca de 30 anos atrás. Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, qual é a situação na cidade e há ou não há um aumento dos pedidos de ajuda? Antes de mais, bom dia também, obrigado pelo convite, à ERA, ao Expresso, uma felicitação pela iniciativa e também pelo aniversário do Expresso, um cumprimento também ao Fernando e ao Hugo e a todos os presentes e a quem nos seguir. A realidade de Braga, eu diria que não, havendo diferentes níveis de intensidade, e aqui temos, obviamente, a nível nacional, dois casos muito especiais, que são Lisboa e Porto,
por aquilo que é o peso histórico que a habitação social tem nestes dois concelhos, e depois um leque de cidades que vão variando das suas dificuldades em função também da dinâmica populacional que registaram nos últimos anos, e o caso de Braga é muito especial nesse particular, porque foi o concelho no país que mais cresceu em termos de população na última década, de acordo com os últimos censos, que atraiu muita população, que fixou muita população jovem, e isso vem criar desafios muito especiais, mas a questão da habitação e dos problemas da habitação hoje são transversais a todo o país, e eu costumo, sempre que este tema vem à baila, recordar aquilo que foi a campanha eleitoral autárquica verificada no último ano, em que o tema da habitação estava presente debate após debate, do mais pequeno dos concelhos à mais importante das cidades do nosso país. E porquê é que isso acontece? Porque há sobretudo aqui uma questão de desequilíbrio entre a oferta e a procura. Temos um parque imobiliário que não cresceu ao mesmo ritmo daquilo que foi a procura por habitações, e em muitos casos essa procura por habitações nem tem a ver com o crescimento demográfico em si, tem a ver com uma reestruturação da organização dos agregados familiares. Hoje já os agregados familiares têm menor dimensão, portanto há mais procura por casas para um agregado familiar do que acontecia no passado, e isso tem criado pressões do ponto de vista económico, porque já não são apenas as pessoas com menos recursos económicos que têm dificuldade em aceder à habitação. Uma pessoa jovem da classe média com um salário perfeitamente estável também muitas vezes tem essa mesma dificuldade. E por isso é que as políticas públicas de resposta a essas necessidades têm que ser diferenciadas. Não se trata apenas de dotar de casa, da tal disponibilização da casa de que o Fernando falava, para uma pessoa que não tem condições para pagar a sua habitação, ou pelo menos pagar um valor minimamente compatível com as condições de mercado. Trata-se também para os outros criar incentivos para que os preços a que vão aceder a esse mesmo imóvel sejam mais favoráveis. E aí o Estado, seja a nível nacional, seja a nível local, pode ter um papel crucial. E essa nova realidade, no que diz respeito à recuperação do edificado público, também traz outros desafios? Sim, esse é um dos contributos, embora eu diria que nessa matéria um dos grandes contributos que nós poderíamos ter era de fazermos uma avaliação e uma inventariação, até diria antes da avaliação, uma inventariação plena daquilo que são os imóveis do Estado e que poderiam estar disponibilizados para apoiar o processo de resposta ao problema da habitação. Depois, obviamente, de agilizar os próprios processos de transferência e de intervenção nesses imóveis, que também o sabemos, não são sempre soluções muito fáceis. É sem dúvida uma questão importante, já vamos falar sobre ela. Passo agora a palavra ao Hugo Santos Ferreira, bem-vindo também. É o único dos três intervenientes neste debate que não está ligado a um organismo do Estado. Na sua opinião, o Estado tem feito o que é necessário e o seu dever de garantir este direito que está previsto na Constituição, como eu dizia há pouco? Bom, antes de mais, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, felicito o Expresso e a ERA também por esta iniciativa e, de facto, colocarmos sempre o tema da habitação como um dos pontos fulcrais do nosso debate é essencial. E a resposta à pergunta é muito simples, é óbvio que não. O próprio Governo o assumiu já várias vezes publicamente e o facto de termos uma Secretaria de Estado que sobe a Ministério é também a assunção por parte do Governo que ainda nada tinha conseguido fazer e, enfim, não é um problema deste Governo, é um problema que se arrasta há décadas e, portanto, julgo que o facto de termos hoje uma Ministra da Habitação, termos um Governo também, enfim, com essa demonstração de vontade interessado em querer de uma vez por todas começar a resolver um problema que se arrasta há décadas, julgo que é importante. Agora, está tudo por fazer, nada foi feito, julgo que os primeiros passos estão a ser dados e devo felicitar, enfim, penso que aqui o país como um todo, desde o próprio Governo, às próprias associações, às próprias ordens profissionais, termos conseguido fechar uma Carta Nacional da Habitação, onde identificamos vários fatores que devem ser resolvidos. Dentro do que é essa Carta Nacional da Habitação e do que será um plano estratégico a nível nacional para começar a resolver o problema da habitação, temos também enfrentado de frente um dos maiores cancros que nós temos na nossa democracia, no nosso país, que é a burocracia. A burocracia, nomeadamente no licenciamento urbanístico, está diretamente ligada ao problema da habitação e isso nunca ninguém tinha tido a coragem política de o dizer e de o fazer. E quando nós dizemos e quando o setor imobiliário há tanto tempo reclama a resolução deste que é um dos maiores cancros da nossa democracia, finalmente ver que houve a coragem de explicar às pessoas que cada ano de atraso de licenciamento é menos uma casa que está no mercado, é menos uma casa que está no mercado a um preço que os portugueses podem pagar. Não estando essa casa no mercado, vai encarecer as demais.
estamos a assumir pela primeira vez que, resolvendo o licenciamento, vamos ter mais casas mais baratas que os portugueses podem pagar. Isso implica uma reforma muito grande do Estado, da máquina do Estado. É verdade. Agora, o problema da habitação tem muito a ver com isto. Falta de coragem política para resolver os problemas. E tem ao seu lado um autarca de Braga. De que forma é que as autarquias podem contribuir para facilitar esse processo de licenciamento? As autarquias têm um papel fundamental, mas eu diria que aqui o grande problema de nós não conseguirmos resolver o problema do licenciamento residia no facto de nunca termos encarado o problema do licenciamento urbanístico como um desígnio nacional. Esse foi sempre aquilo que eu disse. E julgo que, ao assumirmos de uma vez por todas que resolvendo o problema do licenciamento, e depois temos câmaras e câmaras, naturalmente, onde o problema se agrava é nas grandes cidades, eu diria Lisboa e Porto, e muito Lisboa, onde termos casas presas no licenciamento durante 4 ou 5 anos ou 6 anos é inaceitável. E o problema não é esse. Além de ser inaceitável, faz com que as casas que já estão no mercado fiquem mais caras e os portugueses não tenham dinheiro para as pagar. E, portanto, ao assumirmos o problema da resolução do licenciamento urbanístico como um desígnio nacional, e o que é que eu quero com isto dizer? Que não é só o papel que as autarquias naturalmente têm que fazer, como é óbvio, na melhoria dos processos, tornar os processos mais eficientes, mais rápidos, mais transparentes, é o próprio Estado Central assumir isso como um problema das pessoas. O problema do licenciamento não é um problema corporativo, não é um problema dos promotores, dos arquitetos, dos engenheiros, não, é um problema das pessoas. Nós, só para lhe dar um número, a estratégia passa também por um processo legislativo, é isso que está a dizer? Só para lhe dar um número, nós sabemos que cada ano que passa a mais no licenciamento urbanístico, portanto, casas que não vêm ao mercado, essas casas, quando vierem ao mercado, têm um impacto a mais no seu metro quadrado de 500 euros. Vão custar mais 500 euros no metro quadrado. No caso de uma cidade de Lisboa, podemos estar a falar de uma casa, se estiver presa no licenciamento mais 2 anos que aquele ano, e portanto estamos a falar de 3 anos que ela deveria estar, pode custar mais 100 mil euros às pessoas. E portanto, quando conseguirmos ter medidas legislativas, como dizia bem, nomeadamente, por exemplo, rever uma legislação nacional, não sei se sabem, a legislação que regula o licenciamento urbanístico data de 51. Estamos em 2021, portanto estamos a falar de legislação que já não se adequa nem ao tipo de construção, nem ao tipo de procedimentos, nem à inovação, nem à digital, nada disso. E estamos a falar de falta de vontade ou de interesses que bloqueiam essa alteração? Eu diria que um pouco de tudo. Muitos interesses, também... E que interesses podem estar por trás dessa incapacidade para alterar o que parece não gostaria de entrar por aí, enfim, penso que todos sabemos, de facto é um processo complicado, quer a nível camarário, quer a nível central, mas acima de tudo julgo que não havia a vontade política até agora para o fazer. E aí eu devo saudar a atual Ministra, porque ver um membro do Governo assumir publicamente numa Carta Nacional da Habitação que o licenciamento tem de ser resolvido e tem de ser resolvido para melhorar o acesso à habitação pelos portugueses e, além do mais, querer encabeçar essa guerra e essa luta contra a burocracia, contra o atraso do licenciamento, é de facto saudar. Agora, não basta. Temos que começar, de facto, a entrar no terreno, temos que começar a trabalhar com as autarquias, temos que pôr tudo o que sejam os ministérios ligados à modernização da máquina administrativa do Estado, empenhados em, de facto, resolver o problema. E nós sabemos como resolver o problema. Melhorar a tal legislação que eu falei, trazer a inovação a sério para as autarquias, melhorar todos os procedimentos, combater também a corrupção e a burocracia, que são 2 sinónimos. Se conseguirmos fazer isto tudo, certamente garanto uma coisa, vamos ter mais casas, mais rápido que os portugueses podem pagar, nisso não tenho a menor dúvida. Ricardo Rio, de que forma é que podem as autarquias contribuir para este processo que foi identificado aqui pelo Hugo Santos Ferreira, que falou inclusivamente das questões da corrupção? Estamos numa fase em que têm sido casos atrás de casos ligados ao poder local, que é, aliás, onde se detectam mais aberturas de investigação ligadas às questões da corrupção. De que forma é que, ainda não havendo esta mudança legislativa para já, como é que as autarquias podem ajudar neste problema? Obviamente que a questão legislativa é uma questão crucial, porque muitas das regras que nós fazemos aplicar em cada um dos nossos territórios são regras de âmbito nacional e, portanto, apenas aquilo que cada município faz é o escrutínio, processo a processo, do cumprimento dessas regras. E, por isso, o que é que podemos fazer? Acelerar esse mesmo escrutínio. No caso do município de Braga, nós temos hoje a tramitação digital de todos os processos urbanísticos, desde a submissão dos processos depois a todas as interações que são feitas com os promotores. O município de Braga foi, nos últimos 5 anos, 3 vezes
o município que mais licenças emitiu de construção, e isso de acordo com os anuários estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, e portanto, digamos que em termos de resultado estamos a corresponder. Podemos modernizar a nossa própria organização interna, podemos reforçar recursos, o que é obviamente uma questão crítica face ao volume de processos que têm que ser tramitados, mas depois há uma outra dimensão que vai até para lá desta dimensão legislativa, que é a articulação com outras entidades externas. Muitos dos processos urbanísticos têm que passar sob o crivo também de muitas entidades externas, muitas delas ligadas ao Estado Central, que têm timings de resposta absolutamente anacrónicos e que são um dos grandes fatores de entropia, no caso de Braga e de todo o território nacional, na tramitação desses mesmos processos. Vou fazer uma pergunta que não sei, obviamente não traz esses dados consigo, mas eventualmente poderá tê-los de memória. Faz ideia de quantos processos têm pendentes na autarquia à espera da aprovação dessas entidades exteriores? São algumas centenas, porque nós, de acordo com estes últimos dados, por exemplo, no caso de Braga, em 2020, emitimos cerca de 800 licenças de construção novas, ou para prédios ou para moradias unifamiliares, incluindo também algumas operações de loteamento. E com esperas de meses ou de anos? Em alguns casos, esperas de meses, nomeadamente nessas consultas externas. Agora, a tramitação destes processos, também importa aqui referir, muitas vezes, e esse é um papel que a própria autarquia pode desenvolver, mas que se existisse também aqui algum outro contributo, e, por exemplo, nós temos tido uma articulação excelente com as ordens profissionais, isso é um fator de valorização, que é a própria consciencialização dos técnicos envolvidos na tramitação dos processos para um maior rigor na sua submissão, na resposta às solicitações que são feitas, que tudo isso são fatores de atraso na tramitação dos processos. Quando a Câmara Municipal solicita um conjunto de documentos, o técnico que representa o promotor não os disponibiliza da forma que é suposto. Tudo isso são semanas, são meses às vezes, de retardar no licenciamento. E, portanto, há uma dimensão jurídica de revisão da legislação, há uma dimensão de articulação com estas entidades externas e depois, dentro de cada autarquia, há esse esforço que tem que ser desenvolvido de modernização e de capacitação dos serviços, que é o que nós temos tentado fazer também. Fernando Angleu Teixeira, há pouco o Ricardo Rio lançava já aqui esta questão sobre aquilo que é o património imobiliário do Estado, e nós sabemos que ele é grande, mas muito está degradado, está desaproveitado. De que forma é que a aproveitação destes fogos poderia mudar o problema da habitação? Bem, eu posso falar do caso concreto de Lisboa. Nós gerimos 22 mil casas, é uma enormidade, é um património muito antigo, é um edificado muito antigo, que tem uma necessidade de recuperação do edificado muito grande, que custam muitos milhões de euros. Depois há um problema do que me está a dizer, só cerca de 2% é que é habitação social em Portugal, quando estamos a falar de cerca de 120 mil casas e devíamos ter cerca de 300 mil, a ideia seriam essas, estamos a falar de 5%, portanto é uma diferença muito grande. Havendo muitas casas do Estado, nomeadamente de Segurança Social, do Ministério da Defesa e outros serviços, outros ministérios, poderiam ser aproveitados. No caso de Lisboa, isso aconteceu com edifícios da Segurança Social. Aliás, vamos inaugurar agora novas casas na área da renda acessível, como dizia, direcionada sobretudo para jovens, para fixar jovens na cidade de Lisboa. Portanto, há esse património que terá que ser o Estado a dar esse pontapé de saída, e com certeza que as autarquias receberão isso de braços abertos, dentro de um quadro legal e de financiamento para que as coisas aconteçam. Estando num período como é o PRR, uma oportunidade única de investimento a fundos perdidos de mais de 2,7 mil milhões de euros, eu acho que temos uma oportunidade muito grande a não desperdiçar para a recuperação desse edificado, para ser essa cedência para a habitação municipal social, e eu penso que é uma oportunidade única que nós não podemos perder. Portanto, mas terá que vir de cima essa orientação. Eu penso que os municípios vão receber isso de braços abertos, desde que haja um pacote financeiro também acoplado. Eu penso que faz todo o sentido que assim seja. Em Lisboa fala-se em mais de 160 mil casas vazias, portanto não sei se esses censos, estamos a falar de censos de 21, e portanto eu acho que é esse aproveitamento, é esta oportunidade de financiamento do PRR que nós não podemos desaproveitar. Eu acho que, infelizmente, Portugal desaproveita muitos fundos por falta de candidaturas ou por burocracia excessiva. Às vezes os próprios avisos do PRR depois não são condizentes com as necessidades que os municípios querem. Portanto, nós estamos a falar de realidades que às vezes a burocracia complica bastante. Mas temos esta oportunidade única, estamos a falar de financiamento muito grande, há esta necessidade, há uma procura enorme, portanto eu acho que é um momento, e as circunstâncias assim
o obrigam a que todos rumemos para o mesmo lado, que é criar condições para que a habitação realmente seja uma realidade. Hugo Santos Ferreira, tem também propostas no que diz respeito ao edificado público, e estou a falar de edifícios, como sabemos, muitos estão nas mãos do Estado, estão devolutos, são até um problema nas ruas, problemas de segurança, e depois há um outro lado, que são os edifícios devolutos, que estão entregues ou perdidos em problemas de herança entre famílias, que já ninguém se entende, os herdeiros já são mais do que muitos, e se haveria também aqui uma necessidade legislativa de tentar fazer com que estes edifícios, que parecem já não encontrar dono, possam reverter também para algo mais útil. Claro. Bom, e isso lá está, entramos mais uma vez naquilo que é infelizmente típico em Portugal, que é, por um lado, a burocracia. E aqui, começando por falar no que são os edifícios devolutos, que estão, enfim, presos em processos absolutamente kafkianos de que sejam a nível sucessório, e muito devido à questão burocrática. E, portanto, esse era um problema que é preciso resolver, a burocracia que há também na transmissão, nomeadamente, por exemplo, a nível sucessório desses edifícios, porque de facto há muitos edifícios também privados, devolutos, que estão envoltos numa teia sucessória que ninguém consegue resolver, e, portanto, esse era também um dos fatores a resolver rapidamente. Aliás, eu posso dizer que no âmbito do Conselho Municipal, neste caso da Habitação de Lisboa, é um dos problemas que já identificamos, é a resolução da burocracia ligada a tudo o que seja matéria sucessória para resolver teias e desintrincar teias a nível sucessório. Mas, de facto, enfim, o grande proprietário de edifícios devolutos é o Estado, não é? Quer a nível de Estado Central, quer a nível de Estado autárquico, e, portanto, o Estado daria um bom contributo ao cumprimento do que é um artigo da Constituição da República Portuguesa. E, portanto, um dever do Estado de Direito e através da sua, nomeadamente, a sua função social do Estado, disponibilizar rapidamente esse património devoluto a favor da construção de mais habitação acessível. Realmente não se admite que tenhamos um Estado proprietário proprietário do maior número de edifícios devolutos e de apartamentos devolutos, e temos um problema da habitação que se agrava e que não se conseguiu até agora resolver, e, portanto, esse, não há dúvida, era um bom elemento decisório na criação de mais habitação acessível, quer do ponto de vista público, e, portanto, nomeadamente eu aí diria que o Estado tem a obrigação de resolver o problema da habitação, eu diria, ao nível social, e depois temos a grande fatia da população que não tem casa que pode pagar, que é a classe média. E aí teríamos que separar os dois caminhos. O Estado deve também ocupar-se dessas famílias da classe média. Temos linhas do PRR para a construção de 26 mil casas que também devem ser dirigidas à classe média, eu diria que são primeiramente dirigidas à habitação social e depois à classe média. Agora, o problema é que nós temos o setor privado, e eu digo isto às vezes que forem precisas. Temos os promotores imobiliários privados a quererem fazer casas que os portugueses podem pagar, mas não conseguem. Não é possível, enquanto não forem tomadas medidas legislativas concretas. Já falámos na questão da habitação, temos que baixar a carga fiscal. Nós somos dos países da Europa que mais carga fiscal tem no acesso à habitação. Temos que resolver, temos que ter um mercado de arrendamento que não temos. Nós não temos mercado de arrendamento. E, portanto, temos que ter um Estado que tenha a coragem de intervir nestes pontos que há muito não identificados, para que também os privados que querem vir a jogo, possam ajudar o país, possam ajudar os portugueses, possam ajudar o Estado a construir mais casas. Agora, lá está, para não ficarmos havendo coragem apenas política, em ideias... os privados conseguem vir a jogo para termos mais casas para os portugueses. Para não ficarmos apenas em ideias que, enfim, são concretas, mas falando de forma abstrata, vamos falar exatamente o que é que poderia ser reduzido nessa carga fiscal. Por exemplo, a Espanha tem uma carga fiscal claramente mais baixa do que Portugal. Quais seriam os impostos, digamos assim, que via como possível baixar no mais breve tempo? É muito simples, enfim, já o tivemos a oportunidade de os propor várias vezes junto do Governo e já o discutimos também publicamente várias vezes. Muito simples. Primeiro, nós não podemos ter um acesso à habitação negado a todos os portugueses e termos um duplo imposto que se chama AIMI, é um duplo imposto, aliás, de constitucionalidade muito duvidosa, nos edifícios, nos terrenos para a habitação. Isto é uma idiosincrasia extraordinária, é uma incoerência política no nosso país, não termos casas para os portugueses e termos os prédios e terrenos para a habitação sujeitos a um duplo imposto que se chama AIMI. Qual é o problema do AIMI? É que o AIMI, infelizmente,
teve, enfim, um outro nome de alguém ligado ao que foi a geringonça e, portanto, tem só a ver com isto. O AIMI não se consegue acabar com o AIMI, única e exclusivamente por ter sido dado o nome de uma pessoa que esteve ligada à geringonça. Isto tem que ser dito de forma muito aberta. Não se admite, temos que acabar rapidamente com o AIMI para baixar o preço das casas. Segundo, temos um IVA, uma taxa máxima na construção de prédios para a habitação. Somos dos poucos países da Europa, a Espanha não tem. Mais, Espanha não tem impostos sobre as transmissões. Espanha não tem o que nós temos cá, que se chama IMT, Imposto de Selo. O que é que faz? Espanha, um cidadão espanhol, quando compra a sua casa, paga 10% de imposto. Um português, quando compra a sua casa, paga entre 30%, 40% a 50%. Isto, se vamos aos 50%, somarmos todas as taxas administrativas. Vou só explicar rapidamente onde é que estão estes impostos. Os tais 23% que se paga na construção, e portanto aí já estamos a falar de 23%, que quem o vai pagar é o consumidor final. 23% de IVA, que não pode ser deduzido em lado nenhum. Espanha tem um IVA ainda por cima uma taxa intermédia e dedutível. Como disse, temos IMT, que pode ir até 7,5%, e temos imposto de selo, a 0,8%. Só aqui já vamos em mais 30%. Se somarmos a tudo isto o resto das taxas, chegamos aos 40%, 50%. Portanto, primeiro, reduzir a carga fiscal, como? Ou tornando o IVA na construção dedutível, e aí permite-nos tornar o IVA, passado um prejuízo para ser um custo fiscal dedutível, e vamos reduzir drasticamente o preço das casas, ou torná-lo a uma taxa reduzida, como fizemos, por exemplo, na reabilitação urbana, a 6%. O caso da reabilitação urbana é um exemplo extraordinário, porque, enfim, pena que tenha sido por imposição da Troika e não tínhamos sido nós, nem os nossos governantes portugueses, a terem a coragem de o fazer. Veja-se o caso da reabilitação. As nossas cidades estavam num avançado estado de ruína, eram perigosas, ninguém lá queria morar, hoje toda a gente quer morar nos centros das cidades. Não tínhamos reabilitação urbana até 2014. Chegou a Troika e uma das imposições que nos deu foi: vocês têm que reabilitar as vossas cidades, não só porque é a reabilitação do edificado, mas porque isso também traz dinamização à própria economia das próprias cidades. Reduzido-se o IVA nas obras da reabilitação urbana, veja-se o caso que temos no nosso país. Somos um exemplo mundial de reabilitação urbana. Os espanhóis querem-nos copiar a toda a prova o que é que foi o sucesso da nossa reabilitação urbana. A reabilitação urbana só aconteceu por 2 ou 3 razões. Uma delas foi baixar brutamente a carga fiscal. Esse era o primeiro ponto. E depois, fazer o que a OCDE já disse. Nós não estamos a inventar a roda. A própria OCDE, quando olhou para o mercado da habitação em Portugal, disse: nós não conseguimos perceber como é que ainda existem impostos como o IMT, o Imposto de Selo. Acabem já rapidamente com isso. Vocês estão a proibir a mobilidade habitacional das pessoas. Vocês estão a proibir que os jovens, quando querem sair de casa dos seus pais, as pessoas que se divorciam, os filhos que crescem, as pessoas que mudam de trabalho, não podem mudar de casa. Disse a OCDE. Porquê? Porque vocês têm uma bruta carga fiscal na transmissão. IMT, Imposto de Selo. Olhemos mais uma vez para a Espanha. Espanha não tem nada disto. Portanto, tudo isto está perfeitamente identificado. Lá está. Temos que ter a coragem política para o fazer. Quando isso acontecer, os portugueses vão ter casas que podem pagar. Ricardo Rio, o Hugo falou aqui também na questão do arrendamento, isto a par também com o que é possível fazer com os imóveis públicos. Admite um modelo que, para dar resposta a estas dificuldades que atingem já a classe média, em que as próprias autarquias possam reabilitar casas para permitir que sejam arrendadas por famílias que, tendo um emprego fixo, tendo um salário, enfim, podendo pagar uma casa, não estão a conseguir responder aos preços atuais? Pois bem, começando pela parte do património público, seja a nível do Estado Central, seja do Estado Local, eu acho que o primeiro item que é necessário, além daquilo que referi há pouco da inventariação e de conhecermos bem qual é esse património, é de existir uma abordagem até, eu diria, um pouco criativa, de olhar para esses mesmos imóveis e pensar os novos usos que eles podem ter. Nós vemos a nível internacional, nas grandes cidades europeias, fábricas a serem transformadas em espaços residenciais, antigos zonas de escritórios a serem reconfigurados, aliás, até pegando num dos segmentos
da habitação, também que não falamos ainda nesta conversa, que é a parte da residência estudantil. Nós estamos a fazer em Braga, no âmbito até do PRR, o maior investimento nacional de transformação de uma unidade fabril, que estava devoluta, que é a Fábrica Confiança, na maior residência universitária que vai ser criada, com 700 camas, um investimento de mais de 25 milhões de euros. E, noutros casos, na nossa estratégia local de habitação, nós temos, por exemplo, antigas escolas que vão ser criados zonas de apartamentos para pessoas que estavam em estado de sem-abrigo, para pessoas que eram vítimas de violência doméstica, pessoas que têm determinado tipo de necessidades para a sua integração plena na sociedade, e esse tipo de abordagens diferenciadoras podem ser generalizadas a todo esse tipo de património. Depois, do ponto de vista dos programas para estimular a colocação da dita classe média, pelo menos em termos de habitação mais acessível, nós, no caso do município de Braga, uma das iniciativas inovadoras que tomamos nas últimas semanas foi de alargar um programa que já tínhamos de apoio ao arrendamento para pessoas com menos recursos económicos, para comparticipar também, por exemplo, o custo da habitação, da aquisição da habitação das famílias, no pagamento dos empréstimos ao banco. Para nós é perfeitamente indiferente estar a comparticipar uma renda que é paga a um senhorio de uma prestação que é paga a uma instituição financeira. E do ponto de vista do orçamento familiar, é mais uma ajuda substancial que podemos dar. Obviamente que a componente dos incentivos fiscais é outra que também pode ser desenvolvida. Nós temos também em desenvolvimento, no caso do município de Braga, um programa de apoio ao arrendamento acessível, em que queremos ter uma intervenção reguladora, estimulando que os privados disponibilizem habitação a custos controlados para pessoas da classe média e atribuindo-lhes benefícios fiscais, tal como fazemos já de uma forma bastante extensiva na componente de reabilitação urbana. Braga, ainda esta semana, reviu as suas ARUs, alargou o âmbito territorial dessas ARUs, tem umas ARUs também bastante ambiciosas do ponto de vista daquilo que são as iniciativas que o próprio município quer desenvolver de qualificação do espaço público. Permita-me explicar que a ARU são zonas de reabilitação urbana, exatamente, que têm apoios para essa reabilitação urbana. Que têm reduções substanciais do ponto de vista fiscal, que aliás até no âmbito deste programa estamos a falar não só de redução nos custos de construção, como nos imóveis que incidem sobre esses mesmos imóveis, até às vezes até custos energéticos, o que é também uma questão extremamente relevante. E portanto tudo isso são contributos para tornar mais acessível o acesso à habitação por parte de famílias não com menos recursos económicos, mas da classe média. E também acho que é muito importante, e o PRR e também o Programa Primeiro Direito tentaram fazê-lo e estão ainda de uma forma gradual a concretizá-lo, apoiar a aquisição de terrenos, a aquisição de imóveis para colocar no mercado a custos mais acessíveis. Isto é algo que também as câmaras municipais, havendo esse envelope financeiro, terão todo o interesse em concretizar. Fernando Angleu Teixeira, no que diz respeito à habitação social, é preciso também criar aqui um fluxo, enfim, um dinamismo em que se pense numa habitação que apoie eventualmente em momentos mais difíceis, no início de vida, nomeadamente os mais jovens, mas em que esses que recorrem a esse tipo de apoios sejam depois também incentivados a avançar para a aquisição de imóveis próprios ou para outro tipo de arrendamento. Com certeza. Estes programas de renda acessível, é que Lisboa no final deste ano vai ter cerca de 1000 casas nessa situação. São casas que são arrendadas por 5 anos para incentivar os jovens no início da sua vida e, portanto, depois terem condições, ou passados esses 5 anos, terem condições para a aquisição de uma nova casa. Mas no caso da habitação social, e nós também temos o subsídio de apoio a rendas municipais na cidade de Lisboa, também são cerca de 1000 agregados, passou de 500 para 1000 este ano, que é um ano extremamente difícil, mas eu penso que aqui o mais importante, e no caso de Lisboa é por isso que é sui generis, e realmente a visão do Hugo é muito diferente da nossa, não que não concordemos, mas a burocracia obriga-nos a que nós tenhamos uma velocidade que a do Hugo é muito mais acelerada que a nossa. No caso concreto de Lisboa, na habitação que existe em Lisboa, na habitação municipal, eu penso que o problema do enquadramento, a área social é muito mais importante neste momento que a área do edificado. É importante o edificado criar condições para termos novas casas, o mercado funcionará, penso que haverá legislação, a questão de termos um ministério é extremamente importante, mas no caso de Lisboa é muito importante a questão social, os programas sociais para os bairros que existem neste momento em Lisboa. Como eu lhe disse, são cerca de 60 mil pessoas e, portanto, mas da terceira geração... Inclusão social, as comunidades, portanto, porque depois, junto a isto tudo, temos as questões da segurança, as questões da literacia que é necessário criar em termos financeiros, quer da energia, o apoio a estas gerações mais novas para que não enredem por outras atividades que não sejam as mais
agradáveis para a nossa sociedade, a proximidade, ou seja, não criar guetos na cidade de Lisboa. Eu penso que é talvez o principal objetivo neste momento para a cidade de Lisboa e para os bairros municipais. E depois há uma recuperação do edificado, que é extremamente difícil fazer. Nós estamos a fazer a recuperação do edificado, onde existem pessoas, portanto é uma recuperação mais lenta, todo este processo é lento. E estamos a fazer um investimento muito grande. Fizemos um primeiro contrato de cerca de 42 milhões de euros só para investimento em recuperação de bairros. É necessário reconstruir com outros materiais construtivos para que a manutenção também não seja tão cara. Nós estamos a falar de um custo muito elevado de manutenção. Nós, quando criamos estes bairros municipais, temos que também pensar nestes métodos construtivos para o futuro e no encargo que isto traz nas novas gerações. Estamos a falar de dinheiros públicos e, portanto, é preciso saber gerir isto com alguma parcimónia, dando dignidade às pessoas, que eu penso que é o mais importante. E, portanto, é necessário, nós temos que ter várias vertentes, a curto, a médio e a longo prazo, temos a criar essas condições para as pessoas, mas, como lhe digo, há gerações muito antigas nos bairros municipais em Lisboa, portanto é preciso ter atenção a essas pessoas, a essas condições. Isso leva-me a uma outra questão, é quanto tempo em média ficam as famílias em casas que têm apoios da autarquia? As rendas apoiadas ficarão a vida toda e, portanto, poderão passar de gerações. Depois há transmissões de casas. Nas rendas acessíveis não, são aluguéis temporários e, portanto, mas as rendas apoiadas podem ficar. Nós temos pessoas que vivem em habitações há décadas, portanto é normal que assim seja. Mas o que eles tinham um tratamento inicial quando vieram para estas casas, hoje o cuidador, que é a Gebalis, em termos sociais, de proximidade, de atenção para essas comunidades, tem que ser muito mais abrangente do que era no início. Portanto, as realidades, as circunstâncias vão evoluindo e, portanto, é preciso acompanhar tudo isto. Nós não podemos ver um projeto social, no caso de Lisboa, da Gebalis, apenas no edificado, é muito mais do que o edificado. Portanto, é um projeto social, é um projeto de enquadramento, é a sociedade, é a comunidade. Portanto, temos que ver nas suas vertentes, em todas as suas vertentes. Eu penso que às vezes o que falamos aqui é a habitação municipal, é a casa condigna. No caso de Lisboa, que é uma realidade diferente de todo o país, temos que ir mais além do que o edificado e, portanto, é esse projeto social, é esse enquadramento, é esse apoio, é essa inclusão, portanto, é extremamente importante. Estamos a falar de 60 mil pessoas em Lisboa, são mais de 10% da população de Lisboa vivem em bairros municipais, portanto, é uma realidade muito diferente de todo o país e, portanto, não é só a construção, não é só a questão da burocracia, que é extremamente importante, a questão da inflação, a questão do custo fiscal das obras, para nós também tem uma importância muito grande, porque 23% de reabilitar tem um custo muito grande para todos nós, contribuintes. Portanto, tudo isso tem que ser pensado, portanto, não podemos ver as coisas de uma maneira isolada. Eu acho que é um bocadinho isso que faltou até agora, é esta conjugação de esforços, e eu penso que estão-se a criar condições para que assim seja e todos pensemos para o mesmo lado. E, portanto, é um problema que eu acho que é isso que nós temos que pensar nas pessoas. E, portanto, a habitação não pode ser um arremesso político. Eu acho que é isso que as pessoas também têm que pensar quando estão em cargos políticos, sejam eles quais forem e de que orientação for. Devemos pensar nas pessoas e na habitação não como um arremesso político, mas uma necessidade que temos que realmente satisfazer, e há uma necessidade muito grande por satisfazer ainda. Hugo Santos Ferreira, este é o último tema deste debate. Há pouco falou da questão do arrendamento. É possível resolver o problema da habitação sem olhar para esse mercado e fazer transformações? Não, de todo. Aliás, esse é um outro dos principais problemas dentro do que é o grande tema da habitação. Sabe que o que nós chamamos na gíria Build to Rent, e portanto construir para arrendar, é uma das maiores dinâmicas de investimento da Europa, se não do mundo. E nós, enfim, enquanto associação que representa os investidores imobiliários em Portugal, recebemos todos os dias, na associação, empresas internacionais, nacionais, estrangeiras, multinacionais, que querem olhar para o mercado português, porque percebem que há também aqui um problema de habitação. Enfim, o problema da habitação não é um problema português, é um problema a uma escala europeia e, em alguns casos, mundial, mas à escala europeia, certamente. E, portanto, que estão a conseguir, noutros países e noutras cidades, dinamizar este mercado do arrendamento. Nós temos apontado o mercado do arrendamento como um dos fatores e como um dos meios para mais depressa resolver o mercado da habitação, o problema da habitação no nosso país. O problema que se coloca é o seguinte, é que nós temos uma das maiores dinâmicas de investimento da Europa, temos muitos investidores de larga monta, de larga escala, que querem construir no nosso país centenas e milhares de fogos por projeto. Porque o problema do arrendamento não se resolve casa a casa, apartamento a apartamento, proprietário a proprietário. O problema do arrendamento só se resolve com escala, com este tipo de promotores e investidores que querem, de um só projeto, trazer milhares de fogos ao mercado. É aí que nós vamos resolver o problema. Mas num segmento acessível àquilo que são as principais necessidades neste momento? Neste debate estou sempre a falar em habitação acessível. Temos outro mercado, que é o mercado residencial de luxo, mas enfim, não é isso que estamos aqui a falar. Mercado de habitação acessível. Por uma razão muito simples. Nós, os empresários,
e especialmente no setor imobiliário, andamos sempre atrás do que é a procura. Ora, hoje a maior procura que nós temos no nosso país chama-se habitação para a classe média, chama-se portugueses que não têm casa para viver e que podem pagar. E, portanto, aí está o nosso mercado, está onde nós queremos trabalhar. Nós não queremos trabalhar no mercado de luxo ou não queremos só trabalhar no mercado de luxo. A grande procura chama-se habitação para os portugueses. O problema é que, com todos estes problemas que nós já falámos, e nomeadamente no arrendamento, não conseguimos resolver. O arrendamento tem 2 ou 3 problemas muito concretos, além daqueles todos que já falámos, e portanto se aplicam, por maioria de razão, ao arrendamento. Temos uma legislação, e aqui também já foi referido, que é vítima do jogo político. A habitação é vítima do jogo político. Nós temos uma legislação do arrendamento, que é alterada pelo menos uma vez por ano. Não há orçamento de Estado nenhum que não altere nada que tenha a ver com o arrendamento. Não existe. E, portanto, um projeto de construir para arrendar é um projeto a 15, 20 anos. Como é que alguém, no seu perfeito estado de consciência, qual é que é o empresário, no seu perfeito estado de consciência, vai montar um business plan, um projeto de negócios, a 15, 20 anos, com uma legislação que é alterada amanhã? É impossível. E também aí a carga fiscal é algo que pesa bastante? Só para ter ideia, o NRAU, o novo regime do arrendamento urbano, que portanto é a legislação nacional que regula o arrendamento, na última década foi alterada mais de 10 vezes. Mais de uma vez por ano. E, portanto, este é o principal problema do arrendamento. Depois houve também aqui, e culpa das últimas larguíssimas décadas, houve a criação de políticas públicas que levaram a uma cultura de propriedade em vez do arrendamento. E, portanto, qualquer português, eu diria que a grande maioria da população, prefere a propriedade ao arrendamento. E, portanto, houve aqui, mas vamos lá ver, há um problema de cultura, mas essencialmente houve um problema de políticas públicas que levaram à compra de casa em vez do arrendamento. Mas também será porque, em alguns casos, as pessoas fazem as contas e pagam mais por um arrendamento do que pela prestação do empréstimo. Exatamente. Agora, por isso é que todas as questões que nós já falámos, reduzir o licenciamento, reduzir a carga fiscal, porque isso também vai ter impacto no arrendamento, melhorar a legislação, ter o património devoluto do Estado a favor de construir mais casas que os portugueses não podem pagar, mas podem arrendar. Tudo isso ia resolver o problema do arrendamento, mas eu me enfoco nesta questão específica do arrendamento. Não podemos ter uma legislação do arrendamento vítima do jogo político. E mais... Mas vê o Estado como também um proprietário que possa arrendar no mercado livremente, como qualquer investidor? Claro que sim, claro que sim. Vamos lá ver. O Estado tem 2 papéis. Tem um papel de assegurar a função social do Estado, e portanto aí estamos a falar em classes mais baixas, habitação social, nomeadamente para o arrendamento, e depois tem também um fator muito importante. O investimento público tem que servir de indutor ao investimento privado. E é com pena que vejo um PRR, dinheiros públicos, dedicados única e exclusivamente a entidades públicas. O setor imobiliário não vai ver um cêntimo, não é o setor imobiliário, é a construção de habitação para os portugueses, pelos privados, não vai ver um cêntimo do PRR. Pior, o PRR, além de não trazer, ou não estarem a ser canalizadas linhas de financiamento bonificadas para a habitação, nem sequer verde, e isso é outro ponto que é a sustentabilidade, porque eu quero ver quem vão ser os portugueses que vão ter capacidade para pagar a sustentabilidade, mas isso dava-nos para outro debate. E, portanto, não vermos linhas de financiamento dentro do que são as linhas do PRR, dentro do que é o Pacto Ecológico Europeu aplicado a Portugal, para termos casas que os portugueses podem pagar, nomeadamente através de linhas bonificadas, é disto tudo que nós estamos a falar. Ou seja, existe o conceito, existe o PRR, existe o Pacto Ecológico Europeu, existe uma série de legislação nacional e europeia que nos diz 2 coisas. Temos que ter mais habitação e, já agora que ela seja verde, para cumprimento das métricas europeias. Nada disso está ainda a ser feito. E, portanto, nem sequer para o arrendamento, nem sequer para a compra de habitação. E, portanto, tudo isto é uma panóplia de legislação que nós vamos alegremente transpondo, que vamos criando e que, infelizmente, no que diz nomeadamente respeito às linhas de financiamento do PRR, a habitação por parte dos privados não vai para já, ainda não viu, enfim, e não prevejo que vai haver um cêntimo. É pena, não é o setor imobiliário que perde, porque vamos dedicar, infelizmente, a outros mercados, são os portugueses que vão continuar sem ter casa para pagar. Hugo Santos Ferreira, muito obrigada. Ricardo Rio, Fernando Anclau Teixeira, obrigada também pela presença. O que está a ser feito pelo Estado, as sugestões e as críticas também para um futuro, perante um presente onde a habitação é claramente uma preocupação e deve ser uma preocupação social. Voltaremos no dia 23 de março para mais um tema, habitação para todos. Cá estaremos. Obrigada pela preferência.